projeto foi desenvolvido na EMEB Professor Antônio Carlos Carvalho, uma escola de ensino fundamental localizada em Cajamar. A atividade foi aplicada em uma turma do 4º ano. O objetivo foi entender as dificuldades tanto dos alunos quanto dos professores, para que a partir daí fosse possível desenvolver um jogo interdisciplinar, que foi o tema norteador da Univesp para a produção do projeto integrador nesse semestre. Para os alunos, a maior dificuldade certamente é se manter atento pelos 50 minutos de aula. Como quase todas elas seguem o mesmo formato, por muitas vezes elas se tornam monótonas ou até maçantes, o que faz com que eles percam o interesse e se dispersem muito facilmente. Já os professores relatam dificuldades em encaixar atividades diferentes dentro dos planos de aula. Além disso, com a tecnologia e a quantidade de estímulos externos, manter os alunos interessados na aula tem sido cada vez mais um desafio. Depois de analisar as principais dificuldades, foi entendido que a atividade que seria desenvolvida teria que cumprir com alguns critérios. A atividade precisaria ser dinâmica, contar com a participação ativa dos alunos, praticar exercícios de matemática, praticar exercícios de leitura e trabalhar também com a retenção de atenção dessas crianças. A partir dessas informações, foi desenvolvido um jogo de rodadas alternadas entre equipes que exercita as disciplinas de geografia e matemática. Esse é o jogo Multiplicando Conhecimentos do Brasil. Ele consiste nesse quebra-cabeça que é o mapa do nosso país e as peças são os estados brasileiros. Aqui estão com as respectivas siglas para facilitar na hora da montagem. Todas as crianças vão receber uma peça do quebra-cabeça, cada um vai receber um estado, vai ser distribuído aleatoriamente e vai vencer o grupo que tiver a menor quantidade de peças no final do jogo. Só que para conseguir concluir a montagem desse quebra-cabeça, vai ter o desafio da multiplicação. Então, ela vai jogar um dado, vai jogar o outro, e se ela acertar quanto que é 2 vezes 5 é 10, ela vai pegar a pecinha que ela tem na mão e vai encaixar no estado. Como brinde, ela vai ler uma curiosidade sobre determinado estado. Se ela errar, ela passa a vez para outro grupo. E aí, os amiguinhos não podem ajudar ela a responder por ela. Então, vai passar a vez para outro colega do outro grupo. Com base na metodologia de Design Thinking sugerida pela Univesp, o projeto foi baseado em 5 principais etapas. A primeira é a visita a campo, onde se conhece a escola, os docentes e os alunos. Em seguida, a aproximação com a comunidade, onde se analisa os dados captados e tenta entender os principais problemas. O protótipo inicial foi o desenvolvimento do jogo que tivesse como principal objetivo uma aula mais dinâmica e com conhecimentos específicos. A próxima etapa é o teste do protótipo pelo público-alvo, onde o jogo é apresentado para um pequeno grupo de crianças, finalizando com um novo protótipo após o teste para que seja possível aumentar a quantidade de crianças para desenvolver a atividade final. Dos impactos observados, o primeiro foi o interesse imediato de todas as crianças, ou seja, quando foi identificado que a atividade que seria apresentado era um jogo, todos eles se mostraram interessados em participar. Ao entender a dinâmica, alguns apresentaram uma rejeição com a prática da multiplicação, mas logo essa rejeição foi superada pela curiosidade de como seria a dinâmica do jogo e quais outras informações ele traria após a etapa mais difícil. Outro fator pertinente foi a cooperação. Quando um dos alunos teve dificuldade, os seus pares imediatamente começaram a traçar formas de ajudá-lo, demonstrando diferentes estratégias. Ainda sem sucesso, foi preciso que um adulto mediasse e auxiliasse para que o aluno conseguisse superar aquela etapa. Ao observar o auxílio dos mediadores,
um aluno pertencente ao grupo oposto questionou por que aquela ajuda estava sendo concedida. Nesse momento foi explicado que o objetivo principal do jogo era que todos os alunos conseguissem entender quais as curiosidades que estavam sendo apresentadas por ali. Em um segundo momento, quando o aluno que tinha apresentado a dificuldade teve sucesso na sua rodada, todos os demais alunos demonstraram apoio, inclusive os colegas do time oposto. E um terceiro impacto observado foi que os alunos mesmo conseguiram identificar a interdisciplinaridade da atividade apresentada. Ou seja, ao ler quais eram as curiosidades de cada um dos estados, eles mesmos conseguiram identificar informações que eram abordadas em outros assuntos, como arte, ciências e até nas aulas de história. Para os professores, a experiência serviu como uma ferramenta de avaliação. Durante a aplicação do jogo, foi possível analisar quais eram as dúvidas recorrentes, quais os temas de maior interesse, e essas informações podem ser usadas posteriormente para a criação das novas aulas, como forma de revisar as dúvidas e reforçar coisas que já tenham sido faladas durante o jogo.